Então, bem-vindos mais uma vez, agora já a iniciar. Bem-vindos a esta nossa talk. E o nome desta talk fala-nos sobre resgatar a criatividade. E é um prazer imenso ver que tanta gente trouxe este tema perto do coração e quis vir investigar um bocadinho mais sobre isto, o que é resgatar a criatividade, ou falar sobre isso. Então, nós gostávamos também de vos começar por fazer uma proposta. É que num papel tomassem nota, uma nota espontânea, deixar vir o que tiver para vir, sobre o que é para vocês ser criativo e como é que seria ter uma vida criativa. E ficarem aqui com com as respostas que forem surgindo ou com as palavras que forem surgindo, as imagens, mas tomarem nota e deixarem emergir aquilo que tiver por vir. O que é para vocês ser criativo e como seria, ou o que seria, ter uma vida criativa. E depois, mais à frente, poderemos partilhar um bocadinho sobre isso. E, se vos fizer sentido, ou para quem fizer sentido, também há uma proposta que deixamos, que é, se quiserem, vão rabiscando enquanto escutam a conversa. Vão fazendo aqueles rabiscos que às vezes nós muito espontaneamente fazemos no papel, não é? Vamos a ouvir e vamos fazendo. Também pode ser interessante. Então, se calhar passo também aqui a palavra à Hélia, porque este título que nós trouxemos, Dançar na Terra das Fontes, ou o Resgate da Criatividade, também já nos traz algumas pistas para aquilo que nós gostaríamos de conversar convosco aqui ao longo deste bocadinho e deste final de tarde. Grata, Patrícia. Dançar na Terra das Fontes. Eu hoje de manhã estava a ler exatamente um livro sobre criatividade e encontrei uma frase muito engraçada sobre o suspiro. Sobre suspirar. Inclusivamente partilhei-a no meu perfil porque achava que era muito engraçado e porque já tinha conversado sobre a questão de suspirar com uma amiga. E aquilo deu uma conversa imensa sobre o suspiro e sobre tantas pessoas que suspiram, sem que aparentemente exista um motivo para isso. E como é tantas vezes interpretado, se estás a suspirar é porque estás triste, estás aborrecida com alguma coisa. E às vezes o suspiro traz fome ou sede. Às vezes nós suspiramos porque a nossa alma tem fome de qualquer coisa e nós não sabemos o que é. Ou tem sede de qualquer coisa e nós não sabemos o que é. Às vezes entramos num lugar que não sabemos bem se fica dentro, se fica bem lá fora, que é assim uma dança entre o que está dentro e o que está fora. E é como se tivéssemos saudade. Às vezes saudade daquilo que não conhecemos. E este lugar de fome e de sede é o lugar que chama ou que anseia ir à terra das fontes. Metaforicamente falando, claro. É o que anseia ir a fontes, a lugares onde nós podemos beber de mais do que aquilo que nos permitimos viver no dia a dia. E aqui a palavra permissão é fundamental. Não é que não esteja disponível, é que nós não nos permitimos. Então, entrando aqui um pouco nesta questão do porquê que nos permitimos mais ou menos ser mais ou menos criativos, uma das coisas tem a ver exatamente com a proposta que a Patrícia vos deu, que é a ideia que nós temos sobre o que é ser criativo.
ou sobre o que é ter uma vida criativa. Muitas vezes é nesta definição que nós limitamos a experiência. Às vezes é na fantasia que nós limitamos a experiência. Então, se calhar, nós gostávamos de começar exatamente pelo equívoco. Pelo que a criatividade não é. Exatamente para irmos desfazendo e desconstruindo esta questão do que é ser criativo. Então, a primeira coisa, o que a criatividade não é? Não é um dom. Nesse sentido, um dom nesse sentido de há uns que nascem com ele e outros que não. Há uns que foram abençoados por um traço criativo e outros que não. Isto não é verdade. A criatividade não é algo que uns têm e outros não. Quando muito, seria algo que uns têm mais permissão para aceder do que outros. Mas não é esta questão, não é um dom. A criatividade é uma forma de estar e uma forma de se viver. A criatividade também não está ligada àquilo que nós achamos que está, não é? Não existe um grupo de pessoas escolhidas que pintam muito bem, ou que escrevem muito bem, ou que cantam muito bem, porque são muito criativas. Não significa que não sejam muito criativas. Claro que não. Claro que são criativas. Mas a criatividade não está só ligada a esta forma de arte que nós conhecemos ou que nos habituamos a ver como arte. Criatividade não é uma coisa inerente aos artistas. Sim. Esse é um dos equívocos talvez mais presentes, não é? Quando falamos a alguém ou quando propomos a alguém uma atividade supostamente mais criativa, é encontrarmos logo do outro lado a pessoa que nos diz: mas eu não tenho jeito, lá está, achar que é um talento, ou mas eu não sou artista. E de facto, embora haja profissões que pela sua natureza estejam mais em contacto, lá está, como a Hélia dizia, não é? Há mais permissão para a criatividade e outras não. A criatividade é uma força, é um impulso natural que está presente em tudo aquilo que é vivo. E, portanto, não faz parte só exclusivamente destes tais artistas ou das pessoas que trabalham numa área mais, de alguma forma, criativa. Talvez essas pessoas tenham, porque trabalham nessa área, tenham aprendido ou tenham estimulado os diversos canais para a criatividade e por isso a manifestem mais. Mas, na verdade, ela é acessível a qualquer pessoa porque ela faz parte de qualquer pessoa. Porque nós estamos conectados a isso, não é preciso pagar bilhete e entrar nesse elite, nesse grupo de elite dos criativos. Nós já temos a criatividade em nós. E isso também nos leva um bocadinho àquele outro equívoco que está muito presente, que é a criatividade ligada ao modelo estético. Porque culturalmente a nossa sociedade acha que a criatividade está ligada às artes, e muitas vezes às artes visuais, à pintura, ao desenho, à escultura, ao cinema, à fotografia. Vem muito esta ideia de que a criatividade está ligada ao sobredotado, ao gênio, e àquele que faz bonito. Portanto, se eu não faço bonito, se eu não pinto bonito, se eu não escrevo algo bonito dentro dos cânones daquilo que a nossa sociedade considera bonito, que também vai alterando com o tempo, não é? Aquilo que hoje é bonito não era há uns anos atrás e vice-versa. Nós também achamos que não, então a criatividade não é para mim porque eu não faço coisas bonitas, eu não tenho o tal jeito, não é? São coisas feias ou são coisas menores. E também não tem nada a ver com isso. Não é uma questão de canon, não é uma questão de modelo de beleza, é uma questão de expressão e de natural manifestação do nosso ser. Isto é muito fácil de se ver e acontecia provavelmente a 99% de nós que aqui estamos. Se nós agora pedíssemos para vocês desenharem ou pintarem qualquer coisa que tivesse a ver com uma emoção que estavam a sentir, vocês provavelmente até o fariam.
E depois, quando nós pedíssemos para mostrar, a primeira coisa, antes do papelinho ser levantado, era: eu não tenho assim muito jeito para o desenho. Toda a gente diz isto. Então, reparem, quase sem nos darmos conta, como o sentido estético, o ser bonito, se coloca à frente daquilo que é uma manifestação emocional de quem eu sou neste momento. E isto também nos mostra o nível de não permissão. Esta questão do estético, do bonito, do dentro de um determinado modelo, está profundamente enraizado. E isso impede-nos de nos explorarmos mais. Porque muito possivelmente, quando nos exploramos e quando entramos dentro desta experienciação de quem nós somos e do que é que nós sentimos e de como é que queremos manifestar isso, provavelmente não vai vir de uma forma normativa. Provavelmente não vai vir daquela maneira em que alguém nos pergunta se nós queremos editar um livro de pintura. Mas não é suposto. Porque quando falamos de criatividade, falamos daquilo que existe de único em nós. E o que é único em nós seria muito limitado se tivesse de ser catalogado entre bonito ou não bonito. Nós não somos isso. Então, aqui é muito importante. Eu, para me permitir ir a este lugar arquetípico da Terra das Fontes, eu tenho de pôr de parte o normativo. Eu tenho de pôr de parte o que está dentro da caixa. Eu tenho de pôr de parte a bonitinha, o bonitinho, o bonzinho, a boazinha, o arrumadinho, a arrumadinha. Eu tenho de me sujar. Eu tenho de pôr as mãos na lama e perceber o que é que lá está. E se vocês pensarem que uma criança, quando põe as mãos na lama e começa a criar uma daquelas figuras extraordinárias que nós, papás e mamãs, sorrimos e dizemos que bonito, sem sequer saber o que é, essa criança que tem esse modelo nas mãos está profundamente fascinada com ele. Está profundamente apaixonada por aquilo que fez. Não interessa nada se está bonito ou se está feio. É a sua obra de arte. Como seria? Como seria se tivéssemos sido não normalizados, não domesticados, mas treinados, trabalhados para trazer ao mundo as nossas obras de arte. Whatever that means. Seria muito diferente, por certo. E infelizmente, este modelo, ou esta abordagem criativa é uma coisa que vai mais cada vez desaparecendo, não é? Porque a criatividade pede-nos coisas que não é aquilo que a norma, que o normativo normalmente quer, ou não é a forma como nós somos educados a viver e a trabalhar e a existir. Este estar dentro da norma, que nos leva muito mais para um produto, que nos leva muito mais para o controle, para estabelecer passos que são sempre aqueles. E a criatividade pede-nos exatamente o oposto. Pede-nos este sujar, pede-nos o caos, pede-nos que nós estejamos abertos à experiência, receptivos e que possamos mergulhar nela e principalmente e este é um dos bloqueios que acontece muitas vezes, pede-nos que nós estejamos dispostos a errar e a fracassar. E esse é quase um anátema da nossa sociedade. Não pode haver erro, não pode haver fracasso. Porque apesar de nós sermos uma sociedade altamente baseada no método científico que nos fala da experiência e erro, não é? Parece que, por outro lado, errar é qualquer coisa... Não, eu experimentei, foi só uma vez e acertei logo. Isto é aquilo que a maior parte de nós deseja e, na verdade, é aquilo que nos foi dito à medida que nós fomos crescendo, de diversas formas, por diversas pessoas, por diversas instituições, porque é o paradigma que nós temos. Então, este permitir-me sujar-me, permitir-me errar, permitir-me sair da caixa, o deixar de ser bonzinho, o ser espontâneo, tudo isso que tu estavas a dizer, Hélia, é totalmente o oposto daquilo que a sociedade nos diz. Nós ainda hoje temos um estereótipo, e aqui, apesar de nós termos dito que a criatividade não é o apanágio de artistas, é natural que recorramos ao exemplo dos artistas muitas vezes
porque eles trabalham, de facto, dentro de uma criatividade, não é? De um mundo de criatividade. Nós ainda hoje temos um estereótipo que associa os artistas aos fora da lei, às pessoas que estão sempre a esquivar-se, que estão sempre ligados a coisas dúbias, a coisas que não são certinhas. E isto mostra o quanto nós, de alguma forma, temos uma relação um bocadinho conflituosa com esta história da criatividade. Isto é muito bonito, mas se calhar eu gostava era que isto, eu controlasse, punha ali as coisinhas todas, dizia qual era o caminho e mas isto caía-me assim. E não tem nada a ver. A criatividade não tem nada a ver com isto. Estava a ouvir-te. Parte interessante do que é isto de ser criativo é que não há uma resposta. Não há uma resposta para ser criativo. Sabe-se que a criatividade está ligada, entre muitas outras, a 3 coisas muito importantes. Uma delas é a resolução de problemas. Sem criatividade não há resolução de problemas. Então, nesse sentido, vocês reparem que aquilo que nós tendemos a fugir, que é do obstáculo, este é o caminho. O obstáculo é o caminho. É o obstáculo que me faz sair da caixa, ter um pensamento divergente, diferente dos outros, e resolver o problema. É a criatividade que me faz criar soluções diferentes. E depois, e esta é a parte que nós não nos permitimos, é a criatividade que me pede, com esta fome e sede da alma, é a criatividade que me pede que eu manifeste algo que está dentro. Mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade que, de alguma forma, condena o sentir. Como é que eu posso manifestar o que está dentro se a minha maior tendência vai ser normalizar o que está dentro? Nunca descer muito, nunca subir muito, não é? Como todos nós dizemos, eu quero é paz e tranquilidade na minha vida. Não é? É a linha. Este é o ponto maravilhoso. O pousio é uma coisa maravilhosa. Eu adoro e agradeço todos os dias quando tenho esses momentos. Mas este é o ponto de pousio. A criatividade tem a ver com a dança. Mas eu vivo num mundo que me diz que a dança não é boa e que me diz para fugir da dor, mas também para não ir muito ao êxtase, porque isso também descontrola um bocadinho a minha vida. Não é? Então, para me diz para ficar só aqui no desconfortávelzinho e subir até o contentinho, satisfeito. Não é? E aqui está bom. Onde é que eu danço? Aqui. Onde é que eu vou? Onde é que eu coloco as mãos nas minhas profundezas com tudo o que isso traz de dor e de êxtase para trazer qualquer coisa única, minha, cá para fora? Se aquilo que eu menos quero é sentir. Como é que eu me permito dançar entre o meu mundo interno e o mundo externo? Como é que eu permito que a vida me toque e me transforme e que as minhas emoções e o meu mundo interno transformem aquilo que está à minha volta? Se eu não quero o espectro do sentir. E a criatividade é isto, não é? Se nós pensarmos, seja em obras de arte, seja eu estar na cozinha e estar completamente imersa naquilo que estou a fazer, seja eu estar a caminhar na natureza e comover-me profundamente porque uma borboleta passa por mim e pousa num ramo exatamente à minha frente. Como é que eu me permito molhar? Como é que eu me permito vivenciar isto e a partir daí viver uma vida criativa em que a dança entre o mundo interno e o mundo externo de alguma forma fazem sentido e eu não preciso de explicar o sentido porque isso é um mistério. Se eu não me dou esta permissão, como é que eu posso ter uma vida criativa?
Na Grécia Antiga, não se acreditava que nós, seres humanos, pudéssemos criar coisas. Não vinha de nós. A criatividade e o mundo das ideias vinha dos demónios. Mas demónios não eram este nome que tinham. Eram daimons. E um daimon, nós agora chamamos-lhe demónios como uma coisa má. Um daimon era um espírito. Não era um espírito qualquer. Era um espírito do mundo onde eu estava. Era o próprio espírito dos lugares. Era o próprio espírito das coisas. Era até o espírito da emoção. Então, eram estes demónios que me traziam ideias novas e criatividade. E isto é muito interessante. É muito interessante porque, de alguma forma, continua a ser assim. De alguma forma, são estes espíritos presentes em todas as coisas, inclusivamente em mim, que, se eu estiver em suficientemente presença e se eu permitir que esta viagem entre os mundos se dê, que me trazem novas ideias. Então nós aqui entramos um bocadinho no... Para eu entrar no mundo da criatividade, desde este lugar de manifestar o que está dentro, eu tenho de entrar naquilo que os sufis chamavam o anima mundis, a alma do mundo. E a alma do mundo seria um lugar que não estava propriamente na Terra, onde eu ponho os pés, nem estaria no mundo onde nós chamaríamos hoje em dia céu, mas era, o mais parecido será o inconsciente coletivo de Jung. Não é? Era uma dimensão na qual as ideias, as emoções, os sonhos, os mitos, as velhas histórias, os arquétipos estavam presentes. E era através deste lugar que eu, de alguma forma, tinha acesso a quer a novas ideias, e aqui a novas ideias, se calhar, que era às ideias universais e que existem desde o início dos tempos e que existirão até ao fim dos tempos, mas que eram filtradas por mim e que de alguma forma seriam recriadas. Todos nós sonhamos, quer nos lembremos disso ou não. E eu não sei se vocês estão habituados a escrever os vossos sonhos, mas quem está habituado a escrever os sonhos sabe perfeitamente que não existe o não ser criativo. Nos nossos sonhos, quando nós nos deitamos à noite, quietinhos, para descansar, acontecem coisas dignas, muitas vezes, de romances de ficção científica. Sem dúvida. E, portanto, ninguém nos pôs isso lá. É nosso. É nosso. Não existe não ser criativo. E nós temos necessidade deste lugar da alma do mundo. Nós temos necessidade deste lugar onde tudo tem permissão, nem que seja à noite quando nos deitamos. Então, muitas vezes o sonho é fundamental. Especialmente se eu não dou vazão a esta minha alma quando não estou a dormir. E tão curioso que tantas vezes a nossa resposta ao sonho é essa crítica, não é? Essa crítica de, ai, é tão parvo, não fazia sentido nenhum. E isso também diz muito sobre, muitas vezes, aquilo que nós bloqueamos em nós em relação à criatividade, não é? Que tem tanto a ver com esse excesso de crítica que colocamos em nós próprios e naquilo que vai acontecendo dentro e naquilo que não permitimos que venha cá para fora. E, no entanto, é precisamente de todo esse lugar tão rico, mesmo que não faça sentido e que não esteja na norma, que nós precisamos de trazer para os nossos dias, que são tantas vezes tão normativos, não é? Tão rotineiros, tão desprovidos de magia, de seiva, de tudo aquilo que nos alimenta.
Então a criatividade é muito este permitir-me entrar nessa terra das fontes, nesse lugar arquetípico. Mas obviamente que não é o entrar, não estamos a falar agora de nos tornarmos todos alucinados, não é? Não é disso que se trata. Mas como é que nós podemos viver no mundo, não é? No mundo que nos rodeia e ao mesmo tempo termos um acesso a essa outra dimensão, a essa ânima mundi, a esse mundo das ideias, a esse mundo arquetípico. Como é que nós podemos chegar lá? Como é que nós podemos cultivar isso em nós? Uma das coisas que me aflige imenso, e eu faço muitas vezes isso nas minhas sessões ou nos grupos com que trabalho, aflige-me imenso que às vezes nós não sejamos capazes de fazer este simples exercício. E eu vou propor-vos que o façam, não precisam de responder, mas conectem-se um pouquinho convosco, com a vossa vida, com a vossa alma e a forma como sentem as coisas e também com a vossa história. É fácil, não é? São estas pequeninas coisas. E ao conectarem-se com isso, façam-se esta questão. Se eu fosse uma personagem de um livro de contos de fadas ou de fantasia, quem seria eu? Não precisam de responder, escrevam só. E não é preciso pensar muito, porque se calhar, no mês que vem, são outra personagem. Então, hoje, com o que estão a sentir e com isso que trazem da vossa história, quem seriam? Só este exercício dá pano para mangas, não é? De repente, já Nós estou. podíamos continuar, não é? E quem seriam os maus da vossa história, aquelas coisas todas. Portanto, isto dava pano para mangas. Mas agora, segunda parte do exercício. Imaginem que estão a ir ao supermercado. Uma listinha de compras, como se faz, não é? E vão comprar mantimentos para a vossa casa. Mas há uma parte vossa, que é a Elia, a Patrícia, a Túlia, o Vítor, a Mónica. Estou a ler os nomes que estão aqui à minha frente. E há outro lugar interno onde vocês se levam também, que é essa personagem. Que é a princesa, que é a fada, que é o bruxo, que é a velha na floresta, que é o dragão. E sem, como diz a Patrícia, sem alucinarem, não é? Sem alucinarem, mas caminhando com esse lugar interno, o que é que muda? O que é que muda na minha vida quando eu me carrego e ao mesmo tempo eu carrego o arquétipo que eu estou a viver comigo? O que é que muda na qualidade da forma como eu caminho, como eu respiro, como eu encaro outra pessoa na rua, como eu escolho o alimento que levo para casa? O que é que muda? Podem sempre fazer esse exercício da próxima vez que forem ao supermercado e depois dizem-nos. Agora é só mesmo um exercício imagético. Mas garanto-vos que muda alguma coisa. Porque nós estamos tão habituados a levar-nos a nós como seres insuficientes, seres pequeninos, seres que não têm importância nenhuma, que se por alguns instantes permitirmos que a dimensão arquetípica deixa também, nós ganhamos um outro espaço na forma como caminhamos no planeta. E lá está, não é uma questão de dupla personalidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a dança de eu carregar o meu mundo interno e o meu mundo externo, de mãos dadas. E isto, só este pequeno exercício, só este lugar de eu acordar e de perceber qual é o arquétipo que está em mim hoje e que roupa é que ele gostaria de vestir. Qual é esta dimensão mítica que me habita hoje?
E o que é que esta dimensão quer tomar de pequeno almoço? Só isto muda toda a forma criativa como vivemos. Ninguém precisa de saber, é um segredo nosso. Mas muda toda a forma criativa como vivemos e, inclusivamente, muda a forma e o respeito com que olhamos para os outros. Porque eles também são personagens arquetípicas e mitológicas que se cruzaram connosco. E num romance, não há nenhuma personagem que se cruze connosco e que não traga nada para a nossa história e que não traga uma outra dimensão. Então, caminhar entre os mundos, caminhar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu trago, com aquilo que eu trago para fazer aqui e agora, mas também com esta dimensão arquetípica, faz com que eu respire de uma outra forma. E de repente a criatividade já não é só para os escolhidos. De repente há traços que já estão em mim. Já estão em mim, eu não precisei de fazer nada. Eu só abri espaço, eu só permiti. É muito interessante porque começámos a falar com o suspiro, não é? E eu agora estava-me aqui a chegar que, de facto, a criatividade traz-nos a inspiração. E a inspiração traz-nos necessariamente esta conexão. A conexão connosco mesmos, a conexão com a vida, a conexão com o outro à nossa volta, não é? Como é que será esta ida ao supermercado? Eu já estava a fazer um filme na minha cabeça, não sei vocês, mas eu já estava... O meu corpo estava a reagir. Não sei se vocês sentiram isso, mas o meu corpo estava a reagir. Era quase como se subtilmente estivesse a mudar de postura para aquilo que me estava a chegar. E isto também tem muito a ver com a criatividade, porque a criatividade é vivida no corpo. É muito o sair da cabeça, não é o deitar fora a cabeça e tornar-nos tontinhos, mas é o sair da cabeça, o dizer que a cabeça agora não leva tudo à frente, não é? Agora vamos... E a experiência do sentir é a experiência do corpo. E, portanto, esta abertura ao sentir e à experiência e o permitir-me estar no corpo e estar desde aí, traz esta conexão também totalmente diferente. Como é que será também ver uma paisagem e caminhar pela natureza com esta noção de que eu também sou parte da paisagem? Ou eu também sou um bicho aqui? E tudo isto é conexão e tudo isto também pede criatividade. Porque os canais são múltiplos. Os canais para expressarmos quem nós somos, se calhar são infinitos. A Patrícia falou desta via, há várias vias para aceder à criatividade, e a via de natureza é uma das mais importantes. Primeiro, porque se eu estou suficientemente tempo na natureza, eu dou-me conta que a natureza está sempre em processo de criação. E que até a morte é um processo de criação. Porque aquilo que cai serve de alimento àquilo que nasce. Então, não há como não estar em processo de criação. Depois também, aquilo que tu disseste foi super importante. Se eu permaneço suficientemente tempo na natureza, se eu permaneço tempo suficiente para me conectar com as árvores, com os arbustos, com o canto dos pássaros, com os acontecimentos arquetípicos que acontecem. A semana passada tive um sonho em que me falavam de uma lebre. Eu fui caminhar para a mata na manhã e passa uma lebre na minha frente e ela para a olhar para mim. Isto podia não ter importância nenhuma, mas eu senti-me quase como se o mistério se tivesse cruzado no meu caminho e me tivesse obrigado a parar e a olhar. E isto é viver também numa dimensão mitológica e perceber que o mistério comunica connosco. Se eu estou tempo suficiente na natureza, eu percebo que eu também sou uma criatura. Eu também faço parte desse processo de criação. E eu percebo que eu também sou uma paisagem.
Aliás, são um mapa com várias paisagens internas. E nesta capacidade de criar algo a partir disto, eu torno-me uma maravilha da natureza. Eu torno-me num templo. Mas é necessário tempo, é necessário espaço e é necessário presença. Não é por eu caminhar todos os dias pelo mesmo trilho, especialmente se puser os meus fones e tiver com a cabeça nas tarefas que eu tenho para fazer, que estes processos se dão. Eu tenho verdadeiramente que permanecer para as coisas, que deixar-me ser invadida pela vida. Isto é muito difícil, porque quando nós somos invadidos pela vida, às vezes a gente não controla assim muito bem o que é que acontece. É? Às vezes, damos ali uma volta e já não sabemos muito bem onde estamos. Mas quando nós não sabemos onde estamos, é o momento em que nos podemos começar a recriar. Porque quando nós sabemos sempre onde estamos, o que é que há para criar? Sim. Há toda uma bênção em estar perdido. Quantas oportunidades surgem quando nos perdemos e quando não sabemos onde estamos. É de facto, e estava aqui a ouvir, estava aqui a sentir. E outra coisa muitíssimo importante, não é? Esta que tu estavas a dizer, é a questão de ter atenção ao mundo à nossa volta. Porque muitas vezes nós fazemos estas coisas todas, mas continuamos na nossa bolha. Lá está, com os nossos telemóveis, com os fones, com a preocupação interna da cabeça, tudo isto. E se eu dou atenção ao mundo à minha volta e estou disponível para perceber que aquilo que muitas vezes eu considero comum, ordinário, que não tem interesse nenhum, até pode ser altamente inspirador e pode trazer-me algo de novo, eu vou estar muito mais aberta e receptiva, não é? Que é aquilo que nós estamos sempre a focar, não é? Esta abertura e esta receptividade. E provavelmente vou permitir que haja um fluxo muito maior disto que já faz parte de mim, que é a criatividade, que é esta força espontânea, não é? Que está presente em todo o lugar. Então este estar aberto àquilo que está à nossa volta e esta capacidade de olhar o comum de outra forma e de me relacionar com aquilo que muitas vezes me passa despercebido. Porque no fundo aquilo que nós estamos a falar também muito é exatamente esta relação com o mundo, com o nosso mundo interno, com este mundo arquetípico e com o mundo que nos rodeia, palpável e não palpável, visível e não visível. E esta relação com o mundo provavelmente se calhar é uma das coisas de que nós temos mais sede. Nós cortamos muito a relação. Se calhar este ano e tal que passou, sentimos-lo de formas muito, muito presentes, não é? Talvez de formas muito literais, nas próprias relações que se tornaram tão diferentes, pelo menos naquelas que estão fora da nossa casa e que agora se calhar vamos ter que recuperar de outra maneira. Mas isto trata da relação que temos com o mundo, uma relação ainda mais profunda e que é imprescindível. Também temos a via da musa. E aqui a pergunta é muito simples. O que é que te inspira? O que é que te inspira? Às vezes, a gargalhada de um bebé pode dar mote para qualquer coisa extraordinária. Simplesmente porque nos tocou num lugar onde nós não vamos tantas vezes. Então, o que é que nos inspira? É fundamental nós nutrirmos-nos daquilo que nos inspira. Foi a via da musa que fez com que o Camões escrevesse os Lusíadas. O que é que nos inspira? E para nos inspirar tem de nos tocar emocionalmente. Se não nos toca emocionalmente, não nos inspira. E voltamos à emoção. Sem emoção não há criatividade.
como é que te permites ser tocado e tocada emocionalmente? Até onde? Onde é que começam a colocar as barreiras? Tu há pouco, Elia, estavas a contar uma história tão interessante sobre a fotografia, não é? Sobre a imagem. Sim, era uma pintura. Estavam a fazer uma entrevista a um pintor sobre um quadro cheio de uma série de técnicas incríveis e a dizer-lhe, mas como é que se lembrou disto? Como é que pintou isto? Como é que foi? E ele olhou e disse, é que naquele dia o sol estava a entrar pela janela de uma maneira e aquilo foi de uma beleza tão grande que eu tive de pintar qualquer coisa. Ou seja, para ele a técnica era o que menos importava. Não é? Houve uma emoção avassaladora que fez com que algo tivesse de ser manifestado. Então, onde é que está esse lugar? Onde é que está esse lugar interno? Onde é que está a vossa musa? Onde é que está esse lugar que, quando é tocado, é de uma forma tão avassaladora que tem de se expressar de alguma forma? É fundamental nós termos estes momentos. E eles podem surgir em tudo, em todas as pequenas coisas, não é? Não tem que ser obrigatoriamente, lá está, o exemplo da arte é um exemplo fácil de trazer e de dar, mas ele pode acontecer no nosso dia-a-dia, noutras circunstâncias, não é? Às vezes, eu lembro-me de ler num livro de um rapaz que acabou por trazer isto para a sua vida porque ele caminhava de manhã e começou a fazer o caminho tirando fotografias, mas aquela fotografia trazia-lhe logo uma frase, não é? Ele olhava para aquela imagem e surgia-lhe uma frase, então ele punha a fotografia frase. E de alguma forma houve alguém que um dia via aquilo que ele colocava no blog e começou a perceber que ele estava a contar histórias e estava a escrever poemas de uma forma completamente diferente, mas estava a fazê-lo. E foi algo tão espontâneo, tão natural, porque essa paisagem o inspirava e porque lhe trazia, lá está, essa resposta interna, não é? Tudo aquilo que está fora permitiu que algo dentro também se agitasse. E o mesmo acontece ao contrário. Portanto, mais uma vez, é esta relação constante, não é? O que é que eu vejo que me inspira e de que forma é que eu também levo para fora e de que forma é que eu também transformo algo fora. E isto, se nós pensarmos, pode acontecer em N situações, em N coisas do dia a dia, N coisas comuns da nossa vida. Mas permitir que isso aconteça e estarmos dispostos a isso, mais uma vez, pode ser altamente nutritivo. Pode-nos saciar esta sede, pode-nos saciar esta fome, pode-nos fazer sentir que vivemos uma vida muito mais rica, muito mais profunda, muito mais sem ser tão plana, tão chata, tão sem dimensão, não é? Eu acho que é muito isso que nós andamos à procura, de certa forma. E depois há uma coisa muito importante que nós não nos podemos deixar não podemos esquecer nesta história da criatividade, e que é a brincadeira. É o brincar. O brincar é tão importante e é tão difícil. Elia, tu há pouco lias que era uma das coisas mais complexas psicologicamente, não é? Sim, é um processo psicológico altamente complexo esta coisa de brincar. Porque no brincar, efetivamente, tem de haver um terreno comum entre o mundo interno e o mundo externo. Tem de haver esse terreno comum. E o brincar no adulto ainda se torna mais complexo. Primeiro, porque nós fomos castrados do brincar. Não é? Ser adulto é uma coisa muito séria. Todos temos de trabalhar muito e todos temos de cumprir uma série de tarefas e temos de ter todos uns valores muito claros e muito dentro de uma caixa. Ser adulto é uma coisa muito séria. Mas isto é adulterarmos-nos. Nós, para não brincar, brincamos aos adultos. Não sei se alguma vez vocês tiveram esta imagem. Não é? Eu às vezes olho para a forma como nós fazemos as coisas e penso, estamos todos a brincar aos adultos, mas ninguém sabe muito bem o que é que anda aqui a fazer. Mas todos nós cumprimos como se soubéssemos, não é? Todos nós andamos aqui muito direitinhos, muito certinhos, muito arrumados. Ninguém sabe muito bem o que é que anda aqui a fazer.
E isto é adulterarmos-nos. É adulterarmos-nos naturalmente, que a idade e que a vida adulta traz determinadas responsabilidades, traz determinados compromissos, naturalmente que saber comprometer-nos com a vida e com aquilo que nos toca viver são processos de maturação incríveis. Mas o brincar, o permitir que outras dimensões venham a mim e o permitir expressar outras dimensões de mim é um processo de crescimento interno incrível. Primeiro, porque quando eu brinco e eu danço entre estes dois mundos, eu valido aquilo que de mais essência, de mais interno, de mais único em mim existe. E depois, porque de alguma forma, quando eu manifesto no mundo externo, eu dou sentido à minha vida. A minha vida ganha um sentido. Então, esta questão do brincar é fundamental. Quando falamos em brincar, não falamos em brincar no sentido de... Também podemos, vamos brincar à apanhada. Também podemos, não há nada de mal nisso e é divertidíssimo. Mas é brincar neste sentido. O que é que me toca aqui viver? O que é que a vida me está a pedir? E como é que eu posso responder a isto? Não é? E como é que eu posso até responder a isto de uma forma diferente? E que arquétipo é que eu quero trazer para dar resposta a este lugar da vida? E como é que é experienciar-me dentro das diferentes vozes que eu sei que trago enquanto me esforço tanto para parecer que sou um todo coerente? Como é que é experienciar-me? Como é que é experienciar-me? Porque nós trazemos em nós tantas vozes. Nós trazemos em nós tantas paisagens. E, na verdade, tantas vezes só deixamos sair aquele bocadinho que está testado, validado, aplaudido. Tem poucas oportunidades de nos levar ao fracasso e reparem como o erro e o fracasso estão tão ligados à criatividade. As pessoas mais criativas são as que arriscam mais e às vezes apanham na cabeça. Faz parte. Mas as crianças também. Não é? As crianças também são as que vêm com os joelhos mais avariados e que caem mais vezes. Mas têm uma experiência... A totalidade da experiência ali é totalmente diferente e nós sabemos disso. Então, o próprio processo criativo é profundamente assustador, porque o próprio processo criativo nos leva à totalidade da experiência. Não há uma coisa como processo criativo do tive uma ideia, é tão bonita, fluiu tudo, está feito e o produto está acabado e maravilhoso. O processo criativo é uma coisa que dá de um sofrimento atroz. O processo criativo leva-nos aos píncaros do êxtase e aos píncaros da dor e em 15 minutos faz-nos sentir a pessoa mais genial do mundo e uma porcaria daquelas que a gente varre logo e põe na pá e joga para o lixo. E este lugar de perda total de recursos para encontrar recursos que nós não sabíamos que tínhamos, é isto que dá origem a qualquer coisa nova. Então, o processo criativo em si, e muitos de nós fugimos dele por causa disto, obriga-nos à totalidade da experiência. E porque nos obriga à totalidade da experiência, o próprio processo já é a criatividade. Quando nós temos a totalidade da experiência, o produto é uma prendinha, mas não é o que importa. O que importa é tudo o que eu me permiti experimentar ali. O que importa é o momento em que eu pensei, não tenho nada para dar, e de repente eu descubro que das minhas entranhas surgiu qualquer coisa nova. E há um... Uau! Uau! Ninguém me deu isto. Veio de um lugar que eu nunca me tinha permitido encontrar em mim. E isso é o caos. É o caos. E é extraordinário.
Mas isto é a vida. O extraordinário vem do que não é ordinário, vem do que não é normativo. E claro que nós precisamos de momentos de pousio. Claro que de vez em quando, aquele espectrozinho quietinho descansa-nos imenso, mas o extraordinário vem deste movimento. O próprio movimento, esse movimento que tu dizes, é a própria dança da criatividade, não é? É esse esforço, esse movimento, essa pausa, esse pousio, e depois novamente todo esse caos, esse esforço e depois a pausa. É toda esta dança contínua que é a própria dança de criatividade da vida e a nossa própria dança de criatividade, não é? E eu estava a ouvir-te e estava a sentir, de facto, isso tudo fala-nos de espontaneidade. E a espontaneidade é arriscada. Eu lembro-me daqui a uns tempos ter comentado isso até em grupo, e é uma frase que eu às vezes digo, não é? A minha espontaneidade sai-me mal. E sai-me mal porque muitas vezes me coloca numa zona de desconforto. E é isso que nós tantas vezes queremos evitar, não é? Mas é aquilo que é o processo criativo, é esse desconforto, é esse tirar das entranhas, é isso que tu dizias, completamente, de sair e de ter que lidar com aquilo que há, e às vezes não há nada, e às vezes é ir buscar lá bem fundo aquilo que há. Temos aqui um Bruno de mão no ar. Força, dá-lhe. Bruno. Estou a adorar, primeiro que tudo. Mas tinha aqui uma questão que tem a ver com o que é que eu posso fazer para estar em contacto com esse lugar. Que tipo de prática, hábito, ferramenta posso eu recorrer para estar mais próximo desse lugar? Era isto. Obrigado. Grata, Bruno. É o próximo momento. Próximo capítulo, já lá vamos. Maravilha. Ok, obrigado. Eu só gostava de falar, antes de irmos exatamente para esse lugar, de uma das vias que tem sido uma das vias mais elegidas por aquilo que nós chamamos os artistas. Não é? Uma das vias da criatividade, que é a via do sofrimento. A Patrícia contava-me uma história muito engraçada. Queres contar, Patrícia, antes de nós começarmos aqui a dos poemas? Quando eu era a poesia sempre foi uma forma de eu me expressar. E então, quando eu era adolescente, não é? Vocês sabem, a adolescência é toda a experiência e toda a gama de emoções num dia só, numas horas, não é? Tudo aquilo são altos e baixos. E eu escrevia imensos poemas. E houve uma altura que eram vários por dia, e escrevia. E um dia encontrei o amor da minha vida. E pensei, pronto, agora eu nunca mais vou escrever poemas porque sou feliz. E de facto isto leva muito àquela ideia também do artista, não é? Que vive neste turbilhão de emoções profundas e há sempre uma infelicidade latente ali no meio. Mas se calhar a via do sofrimento não é bem só essa infelicidade. E às vezes busca esse lugar de sofrimento porque sabe que se cria. Mas o que eu acho fascinante neste lugar é que o sofrimento, a via do sofrimento pede para nós transformarmos trauma em história. E quando eu digo história, não tem de ser uma história escrita. Mas é como se esse lugar de dor profunda, não quer que nós fiquemos na vítima. Esse lugar de dor profunda quer que nós vamos à alquimia profunda do caldeirão. E de alguma forma, a criatividade vem do processo de pegar na dor e transformá-la em história. E eu tenho N formas de transformar a dor em história. Seja dançando, pintando, cozinhando, conversando. Mas há tudo o que é trauma em nós, tudo o que é dor em nós, tudo o que é história dolorosa em nós, e isto pode ser interessante para levarmos para os nossos dias, pede para ser contada, pede para ser transformada em história. Não é da história como eu fui tão maltratada, também lá está, também faz parte, mas é da história épica desse processo. É a história mítica desse processo. E porque é que eu estou aqui, viva, de pé e a contá-la.
é este lugar. Então, aqui não falha a criatividade. Aqui não falha. Mas precisamos de mergulhar na dor. Que é, novamente, uma coisa que nós fugimos imenso. E na dor existem coisas incríveis. Existem coisas incríveis. Se sairmos do lugar de vítimas da dor. Não é? E se entrarmos no lugar do bora lá mergulhar nisto, bora lá sentir a experiência, bora lá deixar-me inundar disto e o que é que isto me pede para contar? O que é que isto me pede para manifestar e para fazer? Sim. Que é um passo muito forte. Diz, Patrícia, diz. Como é que acolhendo aquilo que eu tenho, não é, enquanto experiência dolorosa e difícil, de alguma forma pode haver essa alquimia e a minha história pode vir cá para fora. Estava-me a lembrar daquela história que partilhei também contigo há pouco daquele escritor norte-americano, um novelista norte-americano que ganhou um prémio Pulitzer e que conta que em criança, e ainda hoje ele é profundamente disléxico. E, portanto, ele não conseguia, ele lia muito, muito devagar. Mas foi precisamente porque ele aceitou, acolheu essa experiência e trabalhou com ela e usou-a, não é? O obstáculo é o caminho, que ele também se abriu à língua de uma forma não cognitiva. Portanto, ele pôde aprender as entoações, as pausas, tudo que está na língua para lá só da palavra. E das letras, e daquela parte mais rápida, mais racional. E isso acabou por o transformar num grande escritor. E de certeza que ele trouxe a sua história, não é? No fundo, ele transformou a sua história. E não foi mais uma vítima da sua história. E usou-a como criatividade. Então, pistas. As pistas que nós temos são muito simples. O que é interessante é isto, é o mais simples. Só não são simples porque nós não nos permitimos. E a primeira é ócio. Ócio. Posio. Não fazer nada. Aquela coisa que a sociedade tanto critica. Não fazer rigorosamente nada. E quando dizemos não fazer nada, atenção, não é ligar a televisão. Isso é fazer alguma coisa. E geralmente puxa-nos os fios de criatividade. É não fazer nada. Como é que é possível que este ritual, que em tantos povos é de facto importante, quase sacralizado, neste momento da nossa sociedade foi cortado? Ociosidade, dormir a sesta, o ficar de papo para o ar, a deixar que a minha mente vagueie por onde tiver de vaguear, não fazer nada. Quem é que se permite fazer isto? É muito difícil. É muito difícil. Surgem logo as outras vozinhas todas, tudo aquilo que nós temos para fazer, o tempo que estamos a desperdiçar, a falta de utilidade, é impressionante. Mas ver as nuvens era algo que nós, por exemplo, em crianças, se calhar muitos de nós faziam com uma facilidade enorme, não é? Estar deitados. Faziam formas e contavam histórias. Exatamente. E tão maravilhoso que era. O crítico interno não permite este lugar. E uma das primeiras coisas que nos diz é: não é útil. Criatividade não é útil. É neste sentido de resolver problemas, mas qual é a utilidade, não é? Patriarcalmente falando, qual é a utilidade de contemplar uma obra de arte? A não ser matar a fome da minha alma. Qual é a utilidade? A criatividade não pode vir desde um lugar de utilidade. Também pode vir, não é? E nós portugueses, com o desenrasque que trazemos esse traço de criatividade para a resolução de problemas de uma forma incrível. Mas este lugar de onde brota a criatividade não pode vir da função, da funcionalidade, do organizado. Não, tem de vir deste terreno profundamente fértil.
Então, reparem como é uma das pistas mais simples, mas quem é que faz isto? Quem é que se dá momentos de ociosidade sem sentir o chicote? Eu tenho dificuldade, confesso. Eu tenho que estar muito cansada para me permitir. E aí também já não consigo criar. Sim. Mas estou muito cansada e, portanto, pronto, já mereço um prémio, não é? Porque tenho muito bem, a boazinha em mim já acha que consegue. Nós fazemos este movimento. Quem é que não se está... Vocês não se reconhecem nisto? Ai, agora estou exausta. Não, vou tirar o sábado para não fazer nada, porque estou exausta, já não aguento mais. Uau, sou tão boazinha, tão fofinha, até mereci este prémio. Não é um direito meu poder não fazer nada, é só porque estou muito cansada, porque trabalhei muito. Fui muito útil. Isto quebra a criatividade completamente. Imitação é fabuloso para a criatividade. Imitar o quê? O que nos inspira. Gostamos de Flor Bela Espanca? Vamos escrever sonetos. E pegar até numa frase dela e dizer o que é que eu posso fazer com isto. Não há artistas que não tenham começado pela imitação. Nós recriamos o que nos inspira. Já tudo está criado no mundo. Aquilo que nós fazemos é recriar. Como é que conseguimos recriar? Olhando para qualquer coisa que nos toca a alma e dizendo o que é que eu consigo fazer com isto? Porquê é que há tanta fanfiction? Porquê é que há tanta gente a escrever sobre mundos alternativos do Senhor dos Anéis e do Star Wars? Porque lhes inspira tanto que o seu traço criativo tem de sair. Então, atenção aos direitos de autor, eu não estou a dizer para vocês, vamos a brincar, mas não tenham medo de recriar por imitação, porque é inevitável fazê-lo, é inevitável. E não deixa de ser uma expressão criativa, porque a nossa própria interpretação é a nossa perspectiva, é a nossa forma de ver e viver e experimentar aquilo. Não deixa de ser uma criação pessoal. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós começamos a imitar por inspiração e há um momento em que temos de recriar aquilo porque temos de pôr a nossa voz. Então já temos um produto único. Mas temos de começar desde esse lugar. Temos de começar desde esse lugar da imitação, porque se alguém nos inspira muito, nós temos a fantasia que queremos ser aquela pessoa. Nós temos a fantasia que queremos vivenciar aquilo que aquela pessoa vivencia. Isto é uma fantasia, isto não é real. Mas nós precisamos de ter esta fantasia. Então, eu quero recriar-me como aquela pessoa, ou falar como ela, ou escrever como ela, ou... Não interessa. E há um momento em que isso já não me chega. Há um momento em que, apesar de eu fazer isto, a minha alma ainda tem fome. E quando a minha alma tem fome, eu tenho de dizer, ok, mas eu tenho de pôr aqui a minha voz. E a minha voz, se calhar, já não vai pela direita, vai um bocadinho mais para a esquerda. E neste momento eu já estou a ter um produto original. Isto é muito importante. Não ter medo. Não ter medo, direi. Naturalmente, a imaginação, não é? A imaginação. Imaginar este lugar que nós estivemos aqui a brincar um bocadinho convosco do qual é o arquétipo que hoje está aqui comigo? Qual é o arquétipo? Isto é a imaginação. Não é? As crianças são mestres nisto. Mestres. Uma criança pega num telemóvel e diz, uau, uma nave espacial. Ok? Isto é imaginação. É incrível. E isto leva a filmes imensos. Não é? Nós não precisamos de brincar com uma nave espacial, mas imaginar é magia em ação. É eu agir sobre algo que surge, não é? É eu manifestar. Sim. Então, a imaginação é muito... Desculpa, Patrícia. Eu é que te interrompi. A imaginação é uma coisa importantíssima. Nós levamos-la muito para o reino da infantilidade. A imaginação é fundamental. A imaginação é a própria fonte. Então, não termos medo de imaginar. Não termos medo.
muitas vezes é através da imaginação que nós recuperamos história e memória. Quando não temos dados concretos, o nosso corpo, o ser que somos, tem esta capacidade fundamental de imaginar, e nesse imaginar eu alcanço a alma do mundo e eu trago a minha história de volta. E isto é profundamente sanador. E novamente, quando eu trago a minha história de volta, eu estou a transformar trauma em história. E eu já tenho algo novo para manifestar. Nós somos muito mais do que estes seres úteis e produtivos e normativos que nos ensinaram que nós deveríamos ser. Nós somos universos. Diz Patrícia, já me calei. Já ficou lá muito para trás, mas entretanto surgiram outras coisas que estava a ouvir-te, não é? O não ter medo de imaginar, e muitas vezes pode estar associada a esta ideia de que se eu estou a imaginar não é verdade, e nós estamos muito numa sociedade onde parece que o facto, a verdade, assume um lugar muito importante, e tem um lugar muito importante, obviamente. Mas aqui, quando falamos de criatividade, este imaginar não é uma... Ou seja, não é mau o não ser verdade. Porque, na realidade, ele se calhar é muito mais verdadeiro. Porque eu acedo, exatamente como a Elia estava a dizer, a este inconsciente, a esta alma do mundo. E provavelmente eu vou trazer algo, se calhar, muito mais verdadeiro em termos de matriz do que aquilo que a minha ideia dos factos pudesse ser. E, portanto, imaginar acaba por ser um exercício muito mais enraizado, ao contrário, talvez, não sei, do que nos possa parecer. E é um exercício de profunda criatividade. E lá está, o exemplo das crianças era essa historinha que ficou sempre comigo, eu nunca mais me esqueci de um professor que me contou que a mãe dele, quando ele era criança, ele não estudava, portanto estava sempre como todas as crianças, e se calhar muitos não é? A evitar estudar, mas todo o quarto e ficava só a secretária e o livro, a caneta e a borracha. E ele diz que a caneta e a borracha imediatamente se transformavam em aviões, em foguetões e em 350 mil coisas, porque de facto a imaginação não pode ser parada. Eu, algures, enquanto estava a ler para esta talk, também encontrei a frase de um agricultor irlandês, era assim que o autor dizia, que lhe tinha sido transmitido, e que era tão simples como isto: não se para aquilo que tem asas. Aquilo que tem asas não pode ser preso. E a imaginação, definitivamente, são as nossas asas. Portanto, prendê-la é um exercício de estagnação e de nos abafarmos, e de abafarmos o nosso fogo e a nossa essência. Imaginar é imprescindível. Depois, uma coisa que nós falamos muito e que tem a ver com o olhar de principiante. Não nos habituarmos a que as coisas são o que são e esquecermos de olharmos para elas. Olhar para as coisas. Olhar para as coisas com um olhar de principiante requer um exercício de desconstrução. Requer um exercício do e se nada fosse isto que eu estou a ver, o que é que eu veria? Se eu não tivesse este esquema mental de que uma coisa com 4 pernas e um assento é uma cadeira, o que é que eu estava a ver? E eu vou-me permitir cheirar essa experiência. Não é? O cheiro, o faro, está muito ligado à intuição. Não é? Eu vou cheirar a experiência e ver o que é que me vem dela. O olhar de principiante requer até que nós olhemos para as nossas emoções, para as nossas formas de agir e as possamos desconstruir e nos perguntemos o que é que de facto eu estou a fazer aqui, o que é que de facto este movimento está a pedir, o que é que esta emoção está a pedir. Isto que eu estou a dizer é verdadeiramente a verdade ou é aquilo que eu estou habituado a fazer? O que é que de facto a minha alma, se eu colocar a minha alma neste gesto, o que é que ela quer? E descobrimos coisas completamente novas. Completamente novas. Mas nós não fazemos isto, sabem porquê? Porque temos vergonha.
que as pessoas boazinhas e úteis não fazem estas coisas malucas. Dizer, olha, vou pôr a alma na mão que está a ser estendida e perceber o que é que ela quer. Não é? Mas os loucos fazem. E é por isso que eles fazem obras de arte. Porque eles fazem coisas que as outras pessoas lhes dizem, mas isso não tem utilidade nenhuma, não dá dinheiro nenhum. Por que é que tu estás a fazer isto? Tens é de arranjar um emprego das 9 às 5 com um ordenado fixo. E há os ousados que dizem, não, eu sei que existe uma terra das fontes. E eu vou encontrá-la porque o meu coração pede, porque eu acredito. E são esses que chegam lá. São os que se recusam a deixar de sonhar. Depois temos uma coisa muito interessante que é o movimento. O movimento. Quando quiserem criar alguma coisa, dancem, façam caminhadas, façam exercício físico, parem e façam, para quem sabe, fazer uma dança do coração, uma coisa ritmada, uma coisa que vos impeça de que a mente entre demasiado e controle a situação. Muitas vezes o movimento ajuda-nos a sair da caixa. Até, muitas vezes, para quem medita, muitas vezes torna-se muito mais fácil eu estar em presença se eu me mexer antes. Se der uma caminhada, ou se dançar, ou se ficar realmente cansado, é muito mais fácil eu estar em presença para o meu corpo e para aquilo que está a acontecer depois do movimento. E a presença é a chave para a criatividade. Porque eu só crio no momento presente. A imaginação pode andar por aqui, mas quando eu chego ao momento de criar, seja o que for, eu entro num outro lugar. E esse lugar é o momento presente. É o próprio... movimento... Diz. Não diz. O movimento ritmado está associado precisamente a isto, não é? De alguma forma, a nossa mente controladora fica mais silenciada. Então é como se abrisse um espaço interno e nós pudéssemos, lá está, entrar muito mais em contacto com essa outra dimensão e deixar que flua aquilo que tiver a fluir. E é um movimento que evoca e que permite muito este estado de presença. A Hélia falou da dança do coração e não foi por acaso, não é? Porque, de facto, as pessoas que estudavam as danças sagradas e que estudavam os movimentos ritmados chegaram a essa conclusão. São altamente meditativos neste aspecto. Então, eles propiciam esta presença. E às vezes, dançar e movimentar e caminhar, sim, mas também há quem, por exemplo, faça crochê. Faça lã, faça crochê. Há tantas pessoas que ao fazer este movimento reportam que ficam de facto num outro estado interno, num estado muito mais aberto, num estado muito mais receptivo, muito mais criativo, não é? E portanto, às vezes o movimento ritmado até pode ser o estar a passar a roupa, o estar a fazer qualquer coisa que nós fazemos dia a dia e que nem nos damos conta. Mais uma vez este convite de, no meu dia a dia, o que é que está lá e que de alguma forma pode ser um caminho para uma expressão criativa. E para terminarmos, e eu acho que este se calhar seria o mais importante de todos, é a disponibilidade para sentir. Eu estar disponível para sentir aquilo que estou a sentir, aquilo que a vida me traz, aquilo que sinto quando estou com o outro. Eu estar disponível para sentir a experiência da vida. Porque, na verdade, nós não temos de ser nós não temos de ser artistas para viver uma vida criativa. Mas nós não conseguimos viver uma vida criativa se não estivermos dispostos a ser molhados, a ser transformados pela vida.
Não se vive uma vida criativa sendo espectador. E nós brincamos muito, eu e a Patrícia costumamos rir muito disto, das pessoas nos dizerem: eu queria que a minha vida fosse um conto de fadas. Vocês conhecem contos de fadas? Vocês já os escutaram bem? Os verdadeiros. Vocês já perceberam o que é que aquela gente passa? Alguns ficam sem mãos, outros ficam na cozinha a ser maltratados e a sofrer bullying durante não sei quantos anos. A vida serve para nos deixarmos molhar por ela. E quando nós deixamos de ser espectadores e nos tornamos personagens, nós já estamos a construir a obra. Mas temos de nos permitir. E muitas vezes, para nos permitir, temos de permitir que o reino da imaginação, da brincadeira, da emoção e, sobretudo, do ridículo, que é uma coisa que nós temos tanto medo de ser ridículos. Temos tanto medo de ser ridículos. Ser ridículo é só não ser normativo. É só isso. Ser ridículo é só sair do espectro da caixa, onde os que estão todos dentro da caixa dizem isso é ridículo. É só isto. Eu só vejo o Bruno a rir à gargalhada. Estava a dar vontade de rir a mim também. No fundo, tudo coisas fáceis, não é? Tudo coisas muito fáceis que exigem esta nossa confiança. Confiança em nós e confiança no processo. E confiança que realmente viver com essa disposição de: olha, eu estou aqui e a vida molha-me e deixa lá ver o que é que eu faço com isto. É realmente um grande desafio. E agora, se calhar, abríamos aqui um espacinho também para vos escutar. Sim, sem dúvida. O que sentiram? Dúvidas? Se isto faz algum sentido para vocês? Ideias que tragam? O que quiserem. Boa tarde a todas. Posso começar já eu que cheguei tarde? Queria partilhar que sinto o coração cheio com toda a vossa partilha, com todos vocês, por saber que muitas vezes eu me senti estranha por estar sozinha nestes pensamentos, por todas as pessoas à minha volta acharem que todos esta abertura ao espiritual, esta abertura à magia do momento, à magia do presente, era surreal. Não disseram-me: és demasiado espiritual. Eu, ok, demasiado para quem, não é? Sempre e quando eu esteja em harmonia comigo, é isso que interessa. E as dificuldades na vida passamos-las todas, realmente. E até que fiz o exercício de dizer: ok, qual é o pior cenário que eu aceito viver, sempre e quando seja fiel a mim própria? Independentemente da família, amigos, condições de vida que possa vir a ter ou perder, sempre e quando seja fiel a mim própria, aceito o pior cenário possível. E isso deu-me uma tranquilidade. E conhecer-vos e ver que vocês estão ao outro lado, para mim, de coração cheio. De coração cheio. Obrigada. Grata, Raquel. Grata, Raquel. Bem, não consigo não dizer nada nesta talk. Primeiro, que maravilha voltar a ver-vos a todas e a todos. Há tantas caras conhecidas por aqui que só isso já me deixa de coração cheio. Depois poder falar de criatividade, ou poder ouvir-vos falar de criatividade, vindo deste lugar do mistério e da magia e da mitologia, é absolutamente inspirador mesmo. E vieram aqui algumas coisas enquanto vos ouvia. Uma delas, que relacionada com a ideia da criança, associada à criatividade, que liga criatividade à curiosidade. Ou seja, não existe criatividade sem curiosidade. Se partirmos do princípio que a criatividade é um meio para a resolução de problemas, então a curiosidade vai estar sempre colada, não é? E, então manter esse espírito de curiosidade pode ser assim uma coisa meio que fundamental para manter a criatividade desperta.
outra coisa que se falou muito foi na questão do erro, não é? Porque é preciso errar, é preciso errar e muito. Eu há muito pouco tempo tive uma conversa com uma amiga que me trouxe uma ideia deliciosa, com o maior sorriso na cara. Ela diz: eu sei que vai falhar, só estou curiosa para saber como. E isto para mim deu-me assim foi muito inspirador para poder continuar a fazer coisas. Ok, falhar é a premissa, não é se eu falhar, eu sei que vai falhar, agora deixa-me lá ver como isto vai ser maravilhoso. E para terminar, levar esta ideia do falhar para aquilo que também já falámos algumas vezes, que é dito pela Brené Brown, que é exatamente isto, a certeza de que vai falhar. E a única coisa que eu posso e tenho a fazer é ir para a arena com aquilo que eu tenho. E falhar, estar disposto a falhar. Porque se eu não falhar também vai ser aquela linha neutra de não vida. E não é nada por aí que a gente quer ir. Muito obrigado. Grata, Bruno. Grata, Bruno. Então eu também vou partilhar. Quando falaram aqui de arranjar um personagem, eu deixei realmente vir o primeiro, foi o Pateta, porque me lembrei daqueles risos palermas que ele faz. E depois de repente assim, mas eu queria ser uma princesa. Não, eu quero mesmo ser o Pateta. E eu acho que consigo ser o Pateta muitas vezes, embora eu também seja a menina bonita, que tem que ter tudo certo e tudo isso. Mas como eu trabalho com miúdos, especialmente não verbais, miúdos com autismo, em que eu tenho que me desancar, tenho que arranjar maneiras mirabolantes de chegar a eles, e não vale a pena a palavra porque eles não captam nada. O que eu aprendo com eles, e eu acho que aí é que trago realmente o melhor da criança que eu também tenho. A gente fala sempre da criança às vezes como aquelas coisas terríveis que temos lá guardadas, mas nós temos coisas maravilhosas dentro da nossa criança. E eu aí realmente sou pateta com elas, não é? E muitas vezes os pais perguntam-me o que é que eu vou fazer para brincar. Eu já tive colegas a dizer, não digas isso, parece mal. Tu estás aqui, tu és o meu profissional, tu estás a trabalhar. Eu estou a brincar. E é assim que eu faço chegar ao mundo deles e eles ao meu. E é tão bom, tão bom. E realmente é aquele riso do pateta mesmo, para não sei fazer, mas que traz aquela alegria mesmo de estar ali com os miúdos e de ser igual a eles. E somos iguais. É uma coisa mesmo muito boa. Obrigada, foi bom. Grata, Cristina, que bom. Grata, Cristina. Olha, agora também posso partilhar aqui. Obrigada. Foi muito bom não só rever-vos, como sempre ouvir-vos. Enche-me sempre o coração. E a dança do coração é algo que enche sempre mesmo muito, que aprendi há uns anos aqui com a Hélia. E é maravilhoso. Eu só queria dizer que esta partilha foi fundamental para a reflexão, também para ficarmos para percebermos onde nos estamos, não é? E onde nos encontramos. E desmistificar cada vez mais esta paradigma de que é a criatividade. E só gostava de dizer que aquele não fazer nada pode, eu vou um bocadinho mais longe a dizer que é, muitas vezes a nossa salvação. E eu fui a prova disso. E gostava de deixar aqui o meu testemunho, em que passei uma fase da minha vida em que perdi realmente tudo. E foi nos 10 minutos que eu tirei por dia em não fazer nada, e foi algo que eu tive que aprender, como se fosse à escola, e é mais assustador do que o primeiro dia de escola. Mas é isso que me ajudou a recuperar-me e a estar aqui hoje. Portanto, é fundamental, e quando não consigo todos os dias, nem que seja uma vez por semana, eu não dispenso os meus 10 minutos, como eu costumo dizer, do meu momento de estupidificação natural. E então, grata por me relembrarem a importância
da criatividade, a importância de desconstruirmos para nos construirmos, e a importância do nada. Grata. Um grande beijinho para todos. Grata, Ana. Grata, Ana. Olá, Hélia e Patrícia, e olá a todos. Foi importantíssimo arrumar as ideias sobre a criatividade. Nunca tinha pensado nestes passos todos. No fundo, elas já fazem. Eu considero-me uma pessoa muito criativa, estou sempre a ter ideias, estou sempre a fazer coisas diferentes, mesmo quando às vezes o resultado não chega àquilo que eu queria que acontecesse, queria que fosse. No entanto, o que me dá esta vontade imensa de estar sempre a criar coisas novas é o tempo que eu levo a chegar àquele produto, àquele objeto. E isso é extraordinário. Mas, sem sombra de dúvida, hoje olhei para tudo aquilo que vocês falaram e vi que realmente existe muita dor em alguns desses momentos. Gratidão por todos os ensinamentos que nos trazem. Grata. Grata, Lina. Grata, Lina. Então, estão todos dentro do mundo interno, acho que se calhar encerramos, não é? Sim, acho que sim. Dizer-vos que estamos a preparar com muito amor uma nova peregrinação das Odisseias, desta vez para a criatividade, e que terá uma tónica diferente, porque efetivamente vamos fazê-la entre o mundo arquetípico e o mundo externo. Portanto, sairá em breve e espero que seja de facto esse lugar da Terra das Fontes. Sim. É estarem atentos e teremos todo o gosto em fazer esta peregrinação convosco, porque a criatividade também vem muito desta partilha, não é? Cada um de nós dá fogo à criatividade do outro. Muito grata por terem tirado 1h30 do vosso dia para estar aqui connosco. Que bom ver-vos e que bom rever-vos. Mesmo muito grata.